vamos falar sobre as oportunidades que a internet trouxe aí para a advocacia. Primeira coisa, a gente tem que diferenciar o que é a advocacia tradicional do que é a advocacia moderna, ou o que a gente pode chamar hoje de advocacia digital, né? Muito se confunde também os termos direito digital e advocacia digital. O direito digital é o ramo do direito que basicamente cuida das relações jurídicas que acontecem na internet de forma digital. Então você tem várias vertentes do direito digital. Então tem o direito digital criminal, você tem o direito digital civil, você tem o direito digital em vários aspectos, em várias vertentes do direito. E a advocacia digital é basicamente aquela advocacia em que você prospecta e atende. Então você prospecta, traz esse cliente pela internet, atende esse cliente pela internet, conduz toda a demanda dele pela internet. O que não impede que você, por exemplo, tenha um modelo de negócio misto no seu escritório. Então, hoje a gente tem pessoas que atuam de forma 100% digital, que às vezes nem tem um escritório físico, e você tem pessoas que até o mais comum e que eu acho que no longo prazo tem que se sustentar mais, eu acho que é o mais seguro, é a pessoa que tem um modelo misto. Então, ela tem escritório físico, ela atende os clientes dela de forma presencial, quando há necessidade, ela continua prospectando por meio de boca a boca, indicação ali, de uma forma mais localizada na cidade dela, mas ela vai aos poucos se inserindo no digital, investindo ali em canais de aquisição, canais de atração de clientes, que eu vou ensinar para vocês posteriormente também, e ela vai transformando isso numa grande bola de neve. Então, isso aqui é a advocacia digital hoje, né? Quando você atende, né? E você prospecta e atende e conduz a demanda desse cliente de forma virtual, usando aí as ferramentas de internet. É muito importante que vocês entendam que existe uma grande diferença entre a advocacia tradicional, aquela onde você trabalha majoritariamente de forma presencial, dependendo de boca a boca, e a digital. E essas diferenças são principalmente na questão de comportamento de consumo. O cliente hoje, e esse é um erro que os nossos clientes de assessoria cometeram muito, a gente teve que bater muito nessa tecla para conseguir solucionar esse problema. Os clientes hoje que chegam de forma digital para serem atendidos por um escritório de advocacia, eles costumeiramente são clientes um pouco mais ansiosos e eles necessitam de respostas mais rápidas, eles necessitam de mais atenção e de estímulos ali para realmente fechar um contrato no final. O que acontece no tradicional, que é geralmente o cliente que vem de indicação, é que ele é um cliente que como ele já tem uma certa percepção de autoridade prévia sobre você, porque ou foi recomendado ali por um ex-cliente seu que teve uma demanda parecida com a que ele vai ter, que ele deve trazer para o escritório, ou porque uma pessoa de confiança, seja um parente, seja um amigo, indicou você ali, uma pessoa que é o famoso, né, assina embaixo, não pode ir, que é da minha confiança. Então essa pessoa ela já vai um pouco mais tranquila, isso já reduz um pouco a ansiedade. Então se você que nunca atuou aí prospectando de forma digital e atendendo de forma digital, acha que os seus clientes do físico já são ansiosos, ligam fora de hora, fazem muitas perguntas, querem tirar muitas dúvidas, vocês podem se preparar porque na internet isso vai se multiplicar aí por pelo menos umas 2 vezes. Então, essa relação de comportamento de consumo com esses clientes que vêm da internet costumam trazer essas características. São clientes muito mais difíceis de fechar. E isso é um grande desafio porque para quem está acostumado na advocacia mais tradicional, acaba que a venda, o fechamento do contrato é quase como tirar pedido. Muitas vezes um cliente chega para você, ele já sabe até o preço que você cobra. Por exemplo, quem atua na área trabalhista, às vezes a pessoa chega, ela já sabe qual é a porcentagem que você cobra de extra, ela já sabe que você não cobra honorários iniciais, então ela basicamente chega, te passa ali algumas dúvidas que ela tem, manda os documentos, assina já a procuração, o contrato de honorário, já deixa tudo pronto e você resolve de uma forma muito mais rápida. Talvez esse mesmo lead de uma área trabalhista, e aí, para quem não sabe, né, isso é importante, como a gente tem um pouco, eu acho que tem um conhecimento um pouco mais básico, quando eu digo lead aqui, eu quero dizer um possível cliente, uma pessoa interessada. Então, quando alguém entra em contato com você por meio de alguma ferramenta digital, a gente chama essa pessoa de lead. Então, não é a lead processual lá do direito, não, né? Aqui é o lead escrito em L-E-A-D. Então, guardem esse termo porque eu vou falar ele várias vezes para quem não conhecia. Então, basicamente é isso. Os desafios para atrair e fechar um contrato com o cliente no digital são um pouco maiores, exige dos advogados um conhecimento um pouco mais aprofundado sobre técnicas de vendas e técnicas de atendimento. A gente vai falar sobre isso na terceira aula. Mas, basicamente, é bom introduzir esse tema para vocês terem essa noção. E, dito isso, né, eu digo com, assim,
uma certa veemência que vocês precisam mudar um pouco a visão sobre a advocacia para atuar de forma digital. Então, eu não sei o que vocês sabem sobre o tema, o que vocês já ouviram falar sobre o tema, mas é importante que vocês tenham em mente aqui que a internet vai e pode acelerar muito o crescimento de vocês na carreira, mas é muito importante que vocês não tenham também aquela ideia de faturamento muito alto, rápido, de sucesso no curto prazo, todas essas facilidades que muitas vezes as pessoas vendem aí na internet e tem se tornado cada vez mais comum na advocacia. É interessante que vocês tirem assim, não foquem tanto nessa parte, foquem mais em construir uma carreira com base no longo prazo, tijolinho por tijolinho. A internet vai acelerar muito isso, vai proporcionar que vocês consigam galgar lugares aí que vocês não conseguiriam provavelmente se não fosse a internet. Mas eu gosto sempre de trazer essa ideia no início das minhas aulas para a gente não se iludir também. Então, sempre teve essa ideia que na advocacia é necessário longo prazo, é necessário tempo. Fala-se aí em 10 anos, né, que era o senso comum. Antes de 10 anos na advocacia, você não vai conseguir ter sucesso, você não vai conseguir prosperar e ganhar um bom dinheiro. O que eu não acho que é verdade, a gente tem vários casos aí de exceção, mas é bom que a gente sempre tenha esse pensamento de longo prazo para que vocês também não desistam no meio do caminho, né? Esse talvez é o grande problema hoje. Muita gente, às vezes, aprende uma coisinha aqui, outra ali de marketing jurídico, coloca em prática, não tem o resultado esperado, porque tinha uma certa ansiedade, achava que seria uma coisa que daria resultado muito rápido, e aí essa pessoa se decepciona, acaba desistindo e talvez aí depois fala que marketing jurídico não funciona, fala que isso é tudo balela. É bom que vocês tenham isso em mente também desde o início. Para vocês terem uma noção, eu trouxe aqui alguns dados, que são dados, aqui eu vou mostrar cada um para vocês, são dados de pesquisa relacionados a termos jurídicos no Google. Então, tudo que eu vou mostrar aqui para vocês são dados mensais, certo? Então, aqui, ó, o termo aposentadoria por idade é pesquisado cerca de 74 mil vezes por mês no Google. O termo advogado trabalhista, cerca de 40 mil vezes por mês. Aqui tudo que eu estou pesquisando está sendo a nível Brasil. Depois eu vou mostrar essa plataforma para vocês. Vocês vão usar. Vou ensinar vocês a usarem essa plataforma amanhã. Outro termo, divórcio, 40 mil vezes também. LOAS aí, que é um excelente serviço para ser ofertado na área previdenciária, né? Mais de 60 mil pesquisas por mês. E o termo ali, advogado, isoladamente, cerca de 110 mil pesquisas por mês. Isso mostra para a gente, pessoal, que o comportamento de consumo das pessoas está mudando muito. E cada vez mais elas estão procurando por conteúdo e por soluções diretamente online. E aí é interessante que esses números, eles nunca caem, pessoal. Aqui a gente tem dados aqui é mensal, né? Desde abril de 2022. Esses dados, raramente eles diminuem. Às vezes eles têm uma quedinha, mas eles voltam. Você não vê aqui uma curva de decadência. Talvez só aqui a palavra divórcio, mas na maioria dos casos eles se mantêm constantes aqui na maioria do tempo. Então isso quer dizer o quê? Que as pessoas estão procurando por advogado na internet. E o Google aqui é quem geralmente traz esses dados para a gente de forma mais consistente. Então, no final das contas, o que a internet fez foi quebrar as barreiras geográficas. E aí, para quem tem mais tempo de carreira aí, vai lembrar muito bem, eu cheguei a pegar um pouco dessa parte, porque eu trabalhei inicialmente ali na minha carreira, começou no interior, no comércio do interior em Minas Gerais, depois que eu vim me mudar para Brasília, mas eu cheguei a pegar uma época de processo físico. Então, às vezes, o advogado, se queria fazer qualquer tipo de consulta no processo, tinha que ir no balcão ali de secretaria, pedir vista do processo, fazer aquele xerox. Às vezes você tinha aí processos de 5, 10 volumes e era aquela coisa difícil, né? Hoje em dia, praticamente tudo no Brasil é digitalizado em termos de sistema eletrônico, aí, né? de processos judiciais. Você da sua casa consegue acessar e muitas vezes até fazer uma audiência de um processo que está correndo na comarca, sei lá, no interior de uma cidade da Bahia, alguma coisa assim. E você, às vezes, está em São Paulo, na capital, ou o contrário, você está no interior ali de uma cidade de Minas Gerais e está fazendo uma audiência na capital, em Belo Horizonte, ou em São Paulo, ou está atendendo um cliente ali de forma extrajudicial em outro estado, um cliente de capital. Então, isso a internet proporcionou, ela quebrou essas barreiras geográficas e
reduziu muito essa curva de crescimento que a gente teria. Então, antes aí, como eu já falei, se falar em 10 anos, para se ter uma carreira de fato consistente, hoje a gente vê várias pessoas que aí com 2 anos, 3 anos, às vezes menos, 1 ano de advocacia, já consegue ter uma remuneração bacana, de forma consistente, de forma recorrente, consegue atrair uma regularidade muito boa clientes ali para o escritório. Então, eu vou até mostrar para vocês, a gente tem vários cases aí de pessoas de todo tipo, de pessoas que começaram a carreira já no digital, de pessoas que fizeram transição da atuação física para o digital. Então, tem todo tipo de exemplo, eu vou mostrar vários exemplos aí para vocês. E, por fim, a internet deu voz para quem não teria voz. E aí eu me incluo muito nesse exemplo, né? Porque eu nasci e cresci no interior de Minas Gerais, ali num distrito chamado Ubari, que é um distrito da cidade de Ubá, um distrito com aproximadamente 1.000 habitantes, contando os habitantes ali de zona rural, então é realmente muito pequeno. Venho de uma família bem humilde, meus pais foram lavradores a vida inteira. Meu pai atuava ali basicamente com pecuária, então era o famoso retireiro, né? Ele tinha ali o próprio curral, mas eu nunca pensei que eu fosse atingir na minha carreira um patamar próximo do que eu consegui com 24 anos, muito jovem. Isso porque eu comecei na internet ali a investir, a estudar sobre gestão, a estudar sobre marketing, a estudar sobre empreendedorismo no meio da minha faculdade. Sei lá, nós estamos em 2023, eu comecei em 2018, eu já estudava esse tempo quando eu entrei na faculdade. Então, realmente, eu comecei cedo e isso me antecipou, me permitiu pular algumas etapas. Então, talvez algumas pessoas que chegam no meu Instagram me conhecem agora, acham que eu venho aí ou de uma família cheia de advogados. Eu não tenho, né? Na verdade, eu tenho 2 primos só que são advogados na família e, coincidentemente, eles se formaram na mesma turma no ano em que eu entrei na faculdade. Então, eu participei, inclusive, da festa de formatura deles e no mês seguinte comecei minha faculdade. Então, eles se formaram e eu entrei e nem cheguei a conviver. E quando eu comecei a faculdade também, eles estavam começando ali a construir a carreira deles, dando os primeiros passos. Então, inclusive, na minha família, né, por parte de pai, mãe e irmãos, eu sou o primeiro que tem graduação. Então, realmente, eu me considero, graças a Deus, uma exceção. E a internet foi determinante para isso. Se não fossem as relações que eu construí na internet e o conhecimento sobre empreendedorismo, gestão, sobre marketing, sobre vendas, atendimento, tudo isso que eu aprendi por meio da internet, eu realmente não estaria sentado aqui hoje, não seria advogado, não seria sócio do escritório Área Santa Cruz, não seria fundador e sócio aqui da SCS, nada disso teria acontecido. Tudo aconteceu graças à internet. Então vamos lá. Dentre as grandes oportunidades, a gente tem aqui uma gama de coisas para falar bem grande. Primeiro, existem várias formas de se aproveitar hoje das ferramentas de marketing digital e marketing jurídico para a carreira de vocês. E aí eu trouxe alguns exemplos. A gente tem hoje advogados que exploram de forma brilhante o Instagram ou o TikTok, que são as redes sociais. São os advogados que geralmente conseguem mais seguidores e a gente tem diversos exemplos. Eu tenho alguns exemplos mais próximos que eu posso citar para vocês, vocês podem até procurar depois. Uma pessoa que eu gosto muito de citar é a Carol Coutinho. Ela advoga na área de família, é uma excelente advogada, jovem, cresceu muito rápido na carreira, então é um foguete. Uma outra amiga queridíssima, que vocês podem olhar no Instagram também, o nome dela é Thaisa Diala. Ela atua hoje no direito imobiliário, e direito imobiliário que não é uma área tão fácil de se atuar de forma digital. Existe uma certa barreira de entrada, é uma excelente área, mas que demanda um pouco mais de longo prazo. É uma área difícil de fechar contrato, não é tão fácil igual as outras, a gente vai entrar nesse assunto ali posteriormente também. Tem outras pessoas, como por exemplo a Vanessa Borim, da área de família também, queridíssima, uma pessoa que explorou muito bem as redes sociais, cresceu. Tem vários outros exemplos. Tem uma aluna do professor Jailton Lopes, que inclusive deu um depoimento muito bacana para um curso dele. Eu acho que a gente tem até salvo aqui, depois eu vou ver se a equipe tem. Que acho que o nome dela é Cristiane Alves, alguma coisa assim, que atua hoje principalmente na área de sucessões, faz família de sucessões, mas o que realmente dá dinheiro para o escritório dela é sucessões, está contratando, está crescendo o escritório, explodiu nas redes sociais, tem mais de 100 mil seguidores, e aí o bacana, né, que da parte do depoimento dela, do Jailton Lopes, ela falou lá nos cursos do DPA, que tem algumas aulas, né, a gente dá algumas aulas lá no curso do DPA sobre marketing, ela disse que assistiu ali algumas aulas que eu ministrei lá na plataforma dos cursos do professor Jailton Lopes, deu aquele start aí, menos de um ano, botou tudo em prática, menos de um ano depois explodiu, assim, multiplicou, acelerou em
vários anos na carreira dela. Então, esse é um exemplo. Você tem outros exemplos. Advogados que já tinham uma advocacia forte, uma advocacia bacana no mundo tradicional, no mundo offline, mas que abriram um novo braço digital. Então, eu tenho 2 amigos que foram clientes da assessoria, muito queridos, que são pessoas muito especiais para mim, que é a Mirella, depois eu posso passar, vocês podem olhar essa tarde do mundo. A Mirella, que atua na área empresarial, principalmente focada em empresas familiares e planejamento sucessório, e o Natan, acho que é Natan Mate, o nome dele completo, que é um advogado trabalhista de Campo Grande, salvo engano, já tinha uma advocacia excelente, já ganhava um bom dinheiro, tinha um grande escritório, mas que abriu também um braço no digital. E aí eu lembro até um dia que saiu uma sentença de um processo trabalhista, do primeiro processo trabalhista que ele prospectou via Google Ads, quando a gente fazia as campanhas dele. Né? Hoje em dia a gente não atende mais esse tipo de demanda, a gente não tem mais assessoria, mas ele me mandou, saiu aqui a sentença, ele mostrou o valor da condenação, mandou o cálculo lá dos honorários dele, né? E só esse processo pagou todas as despesas que ele teve de Google Ads, de assessoria, tudo que ele tinha de marketing, só esse processo pagou tudo e ainda sobrou muito. Né? Então, o resultado veio aí, acho que 6 meses depois, demorou um pouco, mas, não, talvez mais de 6 meses, acho que quase um ano demorou esse processo que o Natan mandou. Mas são 2 casos aí de pessoas que já tinham uma boa advocacia e que souberam aproveitar o digital. Você tem advogados que começam do zero e que conseguem acelerar e ter resultados consistentes hoje. Eu tenho alguns exemplos também, tem algumas alunas, a Letícia, uma aluna que atua na área de sucessões e família, ela até me falou que acabou entrando no escritório, recebeu uma boa proposta, continua produzindo conteúdo, continua prospectando alguns clientes por fora, mas que acelerou ali nos 2 primeiros anos de advocacia, acho que ganhou mais dinheiro do que muitos advogados ganharam nos últimos 10 anos. Tem a Stephanie Carriel, atua na área criminal. Outro exemplo também, então, são vários exemplos, são várias formas de se explorar o digital aqui na advocacia. Para vocês entenderem que não é só quem é jovem que vai explorar, ou não é só para quem quer atuar de forma 100% digital. Então, você pode, independente da idade, da área de atuação, existem áreas mais fáceis, existem áreas mais difíceis, mais desafiadoras, vou falar disso também, mas se você souber aproveitar, souber explorar, e o principal for estratégico, o que eu mais prego aqui nas minhas redes sociais, nas redes sociais da SES e nas aulas que eu ministro as fórmulas prontas tendem a não funcionar e quando funcionam, elas têm um prazo de validade muito curto. Por quê? Porque se você aprende uma fórmula pronta, por exemplo, eu chego e falo assim, você vai entrar no Google, vai criar essa campanha, vai escrever isso aqui na página e vai botar esse termo de palavra-chave aqui. Milhares de outras pessoas vão aprender essa mesma estratégia, vão comprar aquele curso e vão aprender essa mesma estratégia. Em algum momento vai haver uma saturação desse tipo de estratégia e vai parar de funcionar. Então o que eu gosto de pregar você precisa aprender a pensar, precisa aprender a montar a sua própria estratégia e não tratar ali o digital, o marketing jurídico e esses assuntos como a virada de chave, uma fórmula ali que vai trazer o sucesso para a sua advocacia, mas como um braço que você precisa investir constantemente, estar presente todos os dias, explorar de forma ali consistente no longo prazo, assim como sempre foi. Então, se antes a gente todo dia ali tinha que nutrir as relações para conseguir um boca a boca, na internet não é diferente. A gente tem que estar investindo, dedicando nosso tempo diariamente para as coisas irem se acumulando e gerando o efeito bola de neve que eu falo, que é o que determina o sucesso no longo prazo. É o quê? É você ir acumulando mais e mais e mais e mais clientes, mais canais, então você vai atraindo mais pessoas e vai gerando aquele efeito bola de neve. Para quem já leu aí um livro sobre investimento do Warren Buffett, vai entender bem esse conceito. Recomendo, inclusive, para quem gosta de investimento, precisa aprender a investir. Aqui, eu só alguns exemplos. Pessoas que entraram em contato comigo esses últimos dias, nessas últimas semanas. Esse segundo aqui, o segundo e terceiro print, uma pessoa que me respondeu uma história aqui e ela, por incrível que pareça, fechou um contrato comigo no direct. Um contrato rápido, simples, de prestação de serviço. A gente cobrou R$ 1.500 e em menos de uma semana já tinha entregue e já tinha recebido. Então, assim, para fazer um contrato que não demandaria tanto tempo, fechei por direct de Instagram. Ou esse primeiro, um cliente empresa que procurou, porque viu o conteúdo meu nas redes sociais. Então, a gente tem aí diversas possibilidades, isso aqui só para vocês verem que o negócio realmente não é balela. Vocês só precisam entender a forma que funciona e levar a sério de verdade. E passando rapidamente aqui pelo conceito de marketing jurídico,
que eu sei que isso é o de menos. Marketing jurídico basicamente é o quê? Um conjunto de ferramentas que eu vou apresentar e estratégias que eu também vou apresentar para vocês. Você agrupa aí essas ferramentas e estratégias para que você seja encontrado pelos clientes. Então, em algumas estratégias você acaba encontrando o cliente para despertar esse cliente, mas em outras estratégias, que é o mais inteligente, que costuma funcionar mais rápido, é você aprender a ser encontrado pelo cliente. Esse cliente vai ter um problema em determinado momento da vida dele, ele vai buscar pela solução desse problema e aí ele vai te encontrar. Então é aí onde entra escrita de artigos, é aí onde entra um vídeo no YouTube e o principal, que é a ferramenta mais democrática hoje, que é o Google Ads. Qual que é o grande segredo quando se fala em marketing jurídico? É anunciar o serviço certo na ferramenta certa. E eu vou, no final dessa aula, a gente vai falar disso hoje também. Às vezes você tem aí esse conceito, você tem seu escritório de advocacia, e aí, o que é muito interessante? Quem vem do 100% tradicional não costuma fechar o olho e visualizar ali serviços diferentes, né? O que a gente chama de esteira de serviços. Às vezes você fala assim, eu sou advogado na área trabalhista, ou vou pegar uma que tem mais serviço, eu atuo na área previdenciária. Aí eu te pergunto assim, mas quais são os principais serviços que você tem na área previdenciária? Muitas vezes a pessoa não sabe. Por quê? Porque é um negócio que vai acontecendo de forma automática e ela nem percebe que às vezes ela nem tem documentado, ela nem tem anotado qual que é o serviço do escritório dela que gera os honorários mais rápido, ou qual que é o serviço do escritório dela que tem o maior índice de recorrência depois. Então, por exemplo, qual que gera maior número que é o que chama de oficial, né, de segunda contratação, ou qual que é aquele que a pessoa às vezes só contrata aquele e não volta nunca mais, ou qual que é aquele que geralmente, cara, é o contrato mais rápido, é o que vende mais, é o mais comum, que seja mais contratado. Então a gente tem que identificar muito bem isso. Montar, para a gente vir para a internet, a gente precisa ter a noção de serviço, de esteira de serviços, e de quais serviços são bons e quais serviços não são bons para anunciar na internet. Dentro de uma única área, você vai ter serviços que funcionam, que são mais fáceis, que são mais rápidos de se fechar um contrato, e você vai ter serviços que não são. E aí eu tenho alguns requisitos que eu coloco aqui, que são os requisitos que eu uso para determinar se um serviço é bom ou não. Então, a partir de agora, quando se fala em advocacia, quando se fala em marketing jurídico, eu preciso que vocês comecem a visualizar o escritório de vocês como um conjunto de serviços, e vocês precisam identificar agora quais são os serviços que mais vendem. Que muita gente provavelmente nem gosta de usar a palavra vender, né? Mas quando eu digo venda, eu quero dizer o serviço que você mais fecha contrato dele. Por exemplo, eu não gosto de me usar muito como exemplo, porque a área empresarial é uma das áreas mais desafiadoras aqui, né, para se trabalhar no marketing jurídico. Mas dentro da área empresarial hoje, na minha atuação, eu tenho um serviço específico, que é o serviço que eu tenho um maior volume de contratação. E que geralmente é a minha porta de entrada nas empresas, que é um contrato de prestação de serviço. Por quê? O contrato de prestação de serviço é um contrato que geralmente aquele pequeno empreendedor, que às vezes é só um MEI, procura. Às vezes um profissional autônomo da saúde também procura. Você tem vários profissionais que no futuro vão acabar abrindo empresas, expandindo, contratando, precisando de assessoria jurídica para diversas áreas, ou recebendo investimento nas empresas. Todas essas pessoas, no início, quando começam a empreender, geralmente precisam de um contrato de prestação de serviço. Ele costuma ser, dentro da minha estratégia aqui, um serviço mais barato. Então, por exemplo, se eu comparo um contrato social com um acordo de sócio, que geralmente a gente faz na casadinha, os dois vão juntos, quando há necessidade, com um contrato de prestação de serviço. O contrato de prestação de serviço vai ser muito mais barato. Só que ele vai ser a estratégia que eu consigo usar para entrar, para ter o primeiro contrato, o contato com essas empresas, para no futuro fechar um acordo de sócio, fechar uma assessoria empresarial mensal, que é um contrato recorrente, ou para fechar um contrato de investimento, ou para fechar um investing. Você tem diversas, ou uma reestruturação societária. E aí, ao longo dessa jornada, por isso que eu falo, cara, tem que pensar a longo prazo. Porque às vezes, vamos supor, eu crio uma campanha aqui de Facebook Ads ou de Google Ads para fechar contrato de prestação de serviço, e aí essa campanha fica cara, ela não está me dando lucro ali num primeiro momento. Só que com o passar do tempo, esses clientes que me contrataram para fazer o contrato de prestação de serviço costumam voltar. E aí?
no longo prazo, mesmo que aquela campanha isoladamente não esteja dando lucro. Quando eu digo dando lucro, é o quê? Você está gastando mais, investindo mais do que o retorno imediato que ela está te dando. Aqui a gente tem diversos conceitos, né? Isso seria o conceito de custo de aquisição de cliente. Mas vocês não têm que entender isso agora, não. Depois lá no curso também, se vocês quiserem, na mentoria, vocês vão aprender detalhadamente. Mas pensa aqui. Se o custo para fechar com aquele cliente está maior do que o resultado que aquele cliente está te gerando, você tem que analisar o quê? Se esse contrato acabou, o cliente vai embora e não volta mais, ou se ele continua sendo uma porta de entrada para você continuar fechando novos contratos com esses clientes. Então, esse é só um exemplo aqui de esteira. Então, vamos tentar explorar mais aqui para vocês entenderem e levar para o escritório de vocês. Contrato de prestação de serviço é o que roda mais. Depois disso, temos assessoria mensal, temos contratos de investimento, temos contratos societários, reestruturação societária. Às vezes, a depender do nível do negócio, constituição de holding patrimonial familiar, que é um negócio que roda muito bem aqui no escritório também. Você tem diversos outros serviços que você pode ir adicionando e cada um deles vai ser mais ou menos ali, como que eu posso dizer, propenso a se fechar um contrato pela internet. E aí eu uso alguns requisitos para vocês definirem quais são os melhores serviços para o escritório de vocês. Primeiro requisito, urgência. O que é urgência? Pensa o seguinte, o que acontece se essa pessoa deixar isso de lado, não fechar esse contrato comigo, nem procurar outro advogado e deixar isso para lá? Qual que é a consequência imediata? Ela tem algum prazo que, se ela perder, ela vai ser prejudicada? Ela tem algum bem que ela pode perder? Eu vou dar um exemplo aqui de serviço que um aluno nosso tem uma campanha de Google Ads que roda muito bem, que é defesa em busca e apreensão de veículo financiado. É muito urgente porque quando a pessoa chega a pesquisar aquele determinado assunto, muitas vezes ela já recebeu o mandado. Então, ela está desesperada e essa pessoa, quando ela está desesperada, ela está muito mais propensa a fechar com o advogado. Isso tem um nível de urgência muito alto. Você tem outros casos. Caso, por exemplo, às vezes, citação em processo judicial. E aí a pessoa vai procurar por quê? Porque ela tem um prazo para responder. Um outro serviço de um aluno nosso, que era defesa em multa ambiental. Quando o cara recebe a multa ambiental, a primeira coisa que ele faz é o quê? Vou pesquisar se tem alguma coisa que eu consigo fazer para reduzir essa multa, ou anular, ou fazer qualquer coisa. E aí você tem que prazo para isso. Então é urgente. Você tem que entender o seguinte, o resultado que essa pessoa vai ter, se ela deixar de fazer, ela vai perder dinheiro, ela vai deixar de ganhar dinheiro. Se isso vai acontecer, você pode considerar um serviço que é urgente. Você tem outros serviços que não são tão urgentes, a depender do caso. Então, há casos em que são urgentes e há casos que não são urgentes. Um baita exemplo disso é o quê? Regularização de imóveis. E aí eu gosto desse exemplo. O seu João, que mora há 20 anos no mesmo terreno, ele que construiu a casinha dele, está tudo irregular, mas ele não tem filhos, ele não está nem aí para a questão de sucessão, ele não quer vender aquele imóvel e ele não está se importando muito se o imóvel está regular ou está irregular. A regularização de imóvel para o seu João não é um serviço urgente. Mas se você foca, por exemplo, na regularização de imóveis relacionados a, por exemplo, bens em inventário irregulares ou em bens irregulares no momento de compra e venda, que aí existe uma perda clara para aquela pessoa se ela não regularizar. Aí você aumenta a urgência daquele serviço. Então, um serviço que não era tão urgente para o seu João, por exemplo, para a dona Maria que está querendo vender o imóvel dela e está precisando do dinheiro, passa a ser urgente. Se a irregularidade do imóvel for uma trava para determinada coisa. Então, de urgência, e exemplo de que não é urgente, eu sempre gosto de usar, porque vem da área empresarial, é um exemplo que eu tenho muito contato. Adequação à LGPD. É um negócio que, até hoje, felizmente ou infelizmente, né, eu como empresário não gosto da LGPD, como advogado eu tenho que respeitar. Então, eu fico aí nessa faca de dois gumes. Mas, regra geral não existe uma urgência imediata no processo de contratação de uma adequação à LGPD. O que aconteceria hoje com um empresário se ele deixasse de contratar uma adequação à LGPD? Muito provavelmente nada. Que é o que, geralmente, inclusive, quando algum advogado vai oferecer, eu tive pessoas conhecidas, alunos que atuaram com a LGPD, atuam ainda,
E esse geralmente é o maior desafio. Eles conseguem fechar só com quem já tem um nível de consciência altíssimo sobre isso, que é o próximo requisito, né? O que é esse nível de consciência? É o quanto a pessoa entende sobre aquele determinado assunto e o quanto ela sabe que aquilo gera um benefício ou evita uma perda para ela. Então, nível de consciência, inclusive, é algo que a gente usa num processo de vendas, que a gente vai falando, né, que é o que a gente chama de afunilamento, ou funil de vendas. Quanto mais a pessoa vai aprendendo sobre o assunto, quanto mais consciência ela vai tomando sobre o assunto, mais fácil vai ficando a venda, o fechamento do contrato, porque ela é o que chamam de descer no funil. Ela vai descendo de nível no funil. E no final, quando ela está com um alto nível de conhecimento sobre aquilo, a tendência é que ela feche o contrato. Então, nível de consciência, que é o segundo requisito, é o quê? É o quanto o seu cliente conhece sobre o assunto. Uma coisa importantíssima para a gente conseguir estimular o aumento do nível de consciência dos clientes é a produção de conteúdo, tanto nas redes sociais quanto nas redes de pesquisa, né, que é Artigo no Brasil, ou blog, ou YouTube. Por quê? Por exemplo, às vezes, eu costumo usar esse exemplo também na área de família. Você tem o principal ali de família, que é o que todo mundo fecha mais, que é o divórcio. O divórcio deve representar aí 80% dos fechamentos de contrato na área de família na internet, no mínimo. Mas você tem uma outra demanda, por exemplo, que as pessoas geralmente não conhecem tanto como uma ação de alienação parental. Então, às vezes, você tem uma mãe ou um pai que está ali, no meio de um caso, em que está sofrendo ali uma alienação parental e ela nem sabe o que pode ser feito, quais que são as consequências disso, o que ela pode fazer para evitar. E aí, você, por meio de conteúdos, estimula essa pessoa. Você vai adicionando pílulas de conhecimento ali no dia a dia dela, até um momento em que ela, entendendo ali, aumentando ali esse nível de consciência, ela passa a ter um pouco mais da percepção de necessidade daquilo também, necessidade e utilidade. Então ela passa a entender qual que é o resultado útil esperado daquela ação se ela fechar com você como advogado, tá certo? Então esse é o segundo. O terceiro requisito que eu gosto de usar para determinar se serviços são bons ou não é barreira geográfica. Por exemplo, empresarial consultivo, a gente tem uma barreira geográfica baixíssima para esse tipo de serviço. Só que qual que é o problema? O empresarial consultivo não costuma dar o checklist ali, né? O check em nenhum dos outros requisitos. Então, não costuma ser urgente e não costuma ter um nível de consciência alto, mas não tem barreira geográfica. Serviços previdenciários, barreira geográfica também muito baixa, é excelente. Porque hoje, praticamente tudo na vida administrativa resolve no meu INSS. E o que é judicial também está tudo digitalizado. Você não tem uma barreira geográfica baixíssima. Você tem outras que são maiores, por exemplo, criminal. Então, quando se fala em audiências de custódia, flagrante, por exemplo, você não consegue atender flagrante em outro estado, que você tem que se deslocar 500 quilômetros. Ou tem que pegar uma ponte aérea, não dá. Então, quando se fala de o serviço de flagrante, por exemplo, a gente tem alunos, eu tenho a aluna Lisa que tem campanha de Google Ads rodando para flagrante e ela só consegue anunciar na cidade dela e nas cidades pequenas ali em volta. Por quê? Não faz sentido ela anunciar uma campanha de flagrante para outro estado, por exemplo, porque ela não vai conseguir atender. Então, esse é o terceiro requisito que eu gosto de usar. E o quinto requisito é se tem ou não honorários iniciais. O fato de ter honorários iniciais não faz com que o serviço deixe de ser bom. Você pode ter um serviço que há a cobrança de honorários iniciais e que ainda assim ele é um serviço urgente, um serviço que não tem barreira geográfica e é um serviço que o cliente tem um alto nível de consciência que vai fechar. Certo? Por exemplo, contrato de prestação de serviço. O honorário é pago praticamente em todos os casos na sua integralidade no início. Às vezes a gente divide, metade no início, metade no final, beleza. Mas não é honorário de êxito. Mas você tem áreas, por exemplo, como previdenciário e trabalhista, que o fato de você não ter o honorário inicial reduz uma série de possíveis desculpas ali e objeções que uma pessoa poderia apresentar para fechar um contrato com você. Por quê? Ela sabe que o risco que ela está colocando ali em entrar com aquela ação e fechar aquela contratação com você é pequeno do ponto de vista financeiro. Ela meio que pensa, eu não tenho muita coisa a perder. Se ela tem que desembolsar 2, 3, 4, 10 mil reais logo de início para te contratar,
ela provavelmente vai pensar mais, ela vai refletir mais, ela vai ter mais precaução, ela vai te pesquisar no Google, ela vai querer saber quem você é, vai descobrir o número da sua AB, quantas ações você tem. Ela vai pesquisar até a terceira geração da sua família, se for uma pessoa muito preocupada, uma pessoa muito receosa. Se você tira essa barreira de pagamento inicial, você reduz uma série de objeções. E aí é por isso que as áreas trabalhistas e previdenciárias costumam se destacar tanto quando o assunto é principalmente Google Ads. Porque Google Ads, eu vou ensinar no detalhe amanhã, mas o cliente pesquisa por determinado advogado ali, advogado previdenciário no Google, ou ele bota uma dúvida lá sobre como receber auxílio por incapacidade, alguma coisa assim. Essa pessoa clica naquele anúncio, ela cai ali num site, que é o que a gente chama de landing page ali, ela cai nessa página do seu site e no final ela vai para o seu WhatsApp. Quando um cliente passa por essa jornada, ela não conhece nada sobre você, qual que é o nível de autoridade e confiança que ela tem ali sobre você? É praticamente zero. Se ela não tem essa relação de autoridade e de confiança, e você tira a barreira, por exemplo, dos honorários iniciais, você reduz o caminho. Então, se talvez ela fosse pensar, te investigar, demorar 2 semanas para fechar, muitas vezes a gente já teve caso, quando eu fazia assessoria, hoje eu não atuo em trabalhista nem previdenciário e o escritório também não, então não tem ninguém de dentro do escritório que atua. Não são áreas que a gente explora. Mas a gente tem alunos que exploram. Às vezes no previdenciário você consegue fechar um contrato ali que o lead chega hoje, aí você conversa por WhatsApp, às vezes resolve por uma ligação, às vezes faz uma videochamada, com 1, 2, 3 dias, fechou o contrato. Um outro exemplo totalmente diferente. Eu vi que tem gente que atua com planejamento sucessório, constituição de holding familiar e patrimonial aqui. A gente também atua. Às vezes, um contrato de holding familiar, você vai negociar 1 mês ou mais. Ou às vezes o cliente vai chegar, vai conversar com você, você vai entender o caso, vai apresentar proposta de honorários, esse cliente não vai te responder, vai sumir e vai voltar depois de 6 meses e vai fechar. É muito diferente, por exemplo, do que acontece numa área previdenciária quando se fala de benefício por incapacidade. Ou um sujeito lá, uma pessoa que foi demitida e vai entrar com um processo trabalhista, uma reclamação trabalhista contra a antiga empresa. É difícil que essa pessoa fique refletindo sobre essa decisão por 1, 2, 3, 4, 5 meses. Então, é o que a gente chama de curva de fechamento menor. O cliente chega, conversa, resolve, ou contrata ou não contrata mais rápido. Mas o cliente toma a decisão rápido. Então, esse exemplo que eu citei, o planejamento sucessório, especialmente a holding, que é o que a gente faz, tem uma curva de fechamento muitas vezes mais longa, e você pega aí, igual eu citei agora, benefício por incapacidade, que tem uma curva pequena. Contrato de prestação de serviço, vamos pegar, exemplo meu, do escritório. Contrato de prestação de serviço. Cara, geralmente a pessoa que procura já sabe a necessidade, já sabe os problemas que pode dar se ela não tiver, não é um serviço que costuma ser caro, então ela não costuma refletir muito. Ela pede uma proposta, tem o dinheiro para pagar ou não tem o dinheiro para pagar, mas ela não vai refletir muita coisa sobre aquilo. É mais fácil dela tomar a decisão. Então, basicamente, esses são os requisitos. O que eu quero que vocês façam agora? Olhem para dentro do escritório de vocês, olhem para dentro da atuação de vocês e façam um diagnóstico. Anotem, isso aqui vocês têm que pôr na ponta do lápis, aqui, ó. Bloquinho de notas aqui. Vamos imaginar que vocês têm aí o bloco de notas do escritório de vocês. Peguem agora e anotem. Cada serviço que eu faço hoje no escritório, vamos supor, eu atuo na área, sei lá, consumidor. É uma área que eu não gosto tanto, depois a gente vai falar disso também. Mas, consumidor, eu tenho ação aqui, overbooking, eu tenho ação contra plano de saúde, eu tenho as famosas ações aí contra a agência de telefonia. Anota tudo. Então, de todas essas demandas aqui, quais cumprem os requisitos que o Ronan colocou e quais não cumprem, certo? E aí você vai começar a identificar quais que são os serviços hoje dentro do seu escritório que você vai ter mais dificuldade ou mais facilidade de fechar usando a internet, de ser contratado ali pela via digital. Então, para a gente resumir agora, vocês não saírem daqui sem saber nada relacionado a áreas boas, áreas ruins, áreas melhores ou áreas piores. No geral, a gente considera uma área boa ou uma área ruim de acordo com a quantidade de serviços que você tem ali para fechar naquela área que cumprem esses requisitos. Então vamos lá. As campeãs aí geralmente da internet, que eu já falei várias vezes.
Trabalhista, previdenciário, muito bom. Família, vem aí depois num páreo duro com os dois primeiros. Imobiliário, você tem uma gama de serviços muito diversificada. Então você tem diversos serviços para PJ, diversos serviços para PF. Então, dentro disso, você consegue selecionar algumas coisas que você vai atuar dentro do imobiliário. Por exemplo, a Taísa, que eu citei para vocês, é 100% praticamente atuação imobiliária para PJ. Ela atua para corretor de imóvel, que aí não é PJ, mas em alguns casos para corretora imobiliária, para incorporadora, para construtora, esse tipo de coisa. Aí, às vezes, ela tem alguns serviços que ela faz direto para pessoa física, contrato de aluguel, contrato de compra e venda, ou uma ação de usucapião, uma regularização de imóveis. Ela tem, sim, serviço para PJ e para PF, mas majoritariamente para PJ, no caso dela. Então, enxerguem agora, por exemplo, outra área aqui é boa, mas que eu tenho muitas ressalvas, que eu já citei. Consumidor. Consumidor eu tenho muitas ressalvas, por quê? Porque, costumeiramente, na área consumerista, você tem serviços que vão gerar honorários só no êxito e honorários pequenos. O valor de causa, geralmente, muito baixo. E aí, como eu disse, né, há alguns subnichos dentro do direito do consumidor que podem trazer aí honorários melhores. Costumam dizer, por exemplo, na área de saúde, ações contra a plano de saúde, funciona muito bem. Eu confesso que eu não tenho experiência nem minha nem de aluno, então não sei. Não sei porque a gente acabou nunca tendo contato com ninguém que atuava nessa área de ação contra plano de saúde. Mas você, dentro do consumidor, vai acabar tendo que procurar subnichos para entender, para conseguir encontrar serviços que você vai ter mais facilidade e que vai ter retorno financeiro. Lembram que lá atrás eu falei sobre esteira de serviços e falei sobre, às vezes, ser interessante você anunciar um serviço, fechar um serviço que não vai dar lucro no primeiro momento, mas que vai dar lucro depois? Quando eu falei isso, eu falei pensando no empresarial, atuação para PJ, que eu estou considerando que eu vou continuar mantendo um relacionamento com essa empresa vai fechar contratos comigo no futuro. Se você pega um exemplo do consumidor, por exemplo aqui, é bem improvável que alguém que fechou uma demanda ali contra, vou usar o exemplo da Oi, que todo mundo conhece, né? Uma ação contra a Oi. É bem provável que no futuro essa pessoa te procure para fazer um outro serviço de consumidor dela, ou um de família, ou para fazer um inventário do pai ou da mãe que faleceu. É bem improvável, certo? Então, nesse tipo de nicho, é bem provável que você não tenha o que chamam de LTV, né? Que é o quê? É essa recorrência de contratações que justifique você assumir contratos menores. Talvez pode ser o contrário, isso acontece. Você atua para determinada pessoa, você já é o advogado de confiança de determinada pessoa em outra área, ou empresarial, família, trabalhista, qualquer coisa. Você já tem ali diversas demandas dessa pessoa que você toca, e aí ela tem uma demanda do consumidor e você acaba tendo que fazer, ou arrumar um parceiro para fazer para você internamente. Por quê? Porque essa pessoa confia em você, ela não quer que outra pessoa faça, ainda que não seja a sua área de especialidade. Isso pode acontecer. Eu sempre falo também, na advocacia, depois eu posso até dar uma palhinha sobre isso, um sistema de parcerias. Estão falando muita besteira sobre parcerias também na internet. Tem a gente fazendo esse sistema de pirâmide, parece pirâmide financeira, com parceria na advocacia. Eu fico meio puto com essas coisas. Mas o sistema de parceria que a gente adota hoje, que funciona, é o que você fecha com o cliente, você atende o cliente e você traz o seu parceiro para dentro da sua estrutura para atender esse cliente em conjunto com você, mas em nome do seu escritório. É muito diferente de, por exemplo, bateu lá a Dona Maria na porta do seu escritório, você atua só com direito de família. Aí, Dona Maria quer que você faça para ela uma coisa de previdenciário. Aí você falou, Dona Maria, infelizmente eu não posso não, mas vou te passar aqui o cartãozinho da advogada que é minha parceira, você pode procurar ela que é da minha confiança. Negativo. A partir de agora você não faz isso mais. Você vai fazer o quê? Você vai entender o que a Dona Maria precisa, vai tentar buscar qualquer solução, já vai aqui, ó, quase que em tempo real, conectar essas informações que você tem com o seu advogado ou sua advogada que vai ser seu parceiro, e você vai trazer, de fato, as duas pessoas para dentro do seu escritório, você fecha com o cliente de um lado e você traz o parceiro para atender junto com você do outro, e esse parceiro vai cuidar da entrega da demanda técnica, mas ela fechou o contrato com você. Você continua sendo o advogado de confiança dela. Você não simplesmente chegou para a Dona Maria e falou, Dona Maria, infelizmente nesse ponto eu não posso te ajudar,
procura que essa pessoa que ela vai resolver. Sabe o que acontece muitas vezes? Eu já vi acontecendo várias vezes. A pessoa fica aí nessa história de, vou indicar aqui porque eu só atuo nessa área, não faço outra coisa. Aí a dona Maria chega lá no advogado que você indica e ela quer o quê? Concentrar todos os problemas dela no mesmo lugar. Aí, as demandas que a dona Maria passava para você antes, ela passa a passar para o advogado que você indicou. E resolve tudo lá no advogado, você perde o cliente. Então, de agora para frente, vocês não vão perder cliente mais. Depois, se vocês quiserem, depois podem deixar no chat, eu falo um pouco mais sobre sistema de parcerias que eu acho que faz sentido. Na minha opinião, parcerias tem que ser no longo prazo. Você traz o parceiro para dentro da sua estrutura e você tem um combinado com esse parceiro. Muitas vezes tem um contrato de parceria ali empresarial, que é o seguinte: meu amigo, você é meu parceiro, você atua em imobiliário. Eu sou seu parceiro aqui, atuo em empresarial. Tudo que chegar de imobiliário para mim, você vai fazer. Tudo que chegar de empresarial para você, o meu escritório vai fazer. Então, parceria recíproca, na minha opinião, é o que funciona melhor. Certo? Dito tudo isso, falei esse monte de coisa, trouxe esse monte de conceito para vocês. Eu preciso introduzir uma coisa, que se necessário vocês vão rever no final dessa aula. Eu preciso que vocês entendam como que a gente divide ferramentas de marketing jurídico e quais são as principais ferramentas de marketing jurídico que a gente tem hoje. Então, um conceito que eu gosto muito é, de um lado, a gente tem ferramentas de atenção, de outro lado, a gente tem ferramentas de intenção. O que é uma ferramenta de intenção? É aquele exemplo que eu citei lá atrás. A pessoa tem um problema, a pessoa busca ou um profissional para solucionar esse problema, ou ela busca a solução desse problema. Eu sempre gosto de trazer exemplos fora da advocacia para você se colocar na posição de consumidor. Eu vou dar um exemplo meu. O meu micro-ondas queimou na semana passada. E eu como muita marmita congelada, então se eu ficar sem micro-ondas, eu basicamente fico sem comer. Não tenho tanto tempo para cozinhar, nem fogão direito em casa eu tenho, então se eu fico sem micro-ondas eu estou ferrado. Qual que foi a primeira coisa que eu fiz? Fui no YouTube e falei, aconteceu isso, isso e isso com o meu micro-ondas. No meu caso, ele parou de esquentar, ele continuou funcionando, mas parou de esquentar. Apareceu uma série de vídeos ali de possíveis soluções. Fui no Google, mesma coisa. Depois que eu entendi que eu teria que comprar uma peça, fazer a troca da peça e tal, que não seria algo tão simples, o que eu fiz? Cheguei no Google e coloquei assim, serviço de manutenção de micro-ondas. E apareceu uma lista de diversas empresas aqui de Brasília que fazem o serviço de manutenção de micro-ondas. Quando o seu cliente tem um problema jurídico, muitas vezes ele faz a mesma coisa. Então, vamos supor, um casamento, o casal começa a brigar. Quando o casal começa a brigar, eventualmente em uma briga ou outra começa-se a ventilar o assunto de quê? Separação. Não está dando certo mais, não quero ficar junto mais, acho que está na hora da gente se separar, e eu falo separar porque é o termo que geralmente as pessoas usam. Então, aí a pessoa faz o quê? Ela começa a pesquisar sobre o divórcio. Ela vai ver o quê? Qual que é o regime de bens que a gente tem no nosso casamento aqui? Se eu pedir o divórcio agora, quais bens que eu tenho direito? O que fica comigo? O que fica com o meu ex ou a minha ex? Se a gente tem um filho, como é que funciona aqui a guarda? O filho vai ficar comigo? O filho vai ficar com o ex? Ela começa a pesquisar várias coisas. Eu vou ter direito de continuar morando aqui nesse imóvel? Vou ter que mudar? O que acontece com o imóvel financiado que a gente tem? Para onde que vai? Quem que fica responsável pela dívida? E os carros? A gente tem um carro e uma moto só. Quem fica com o carro? Quem fica com a moto? A pessoa começa a ter várias dúvidas. Ela vai pesquisar no Google. Aí, quando eu digo Google, eu incluo o YouTube também, né? Que geralmente, que o YouTube, para quem não sabe, é do Google. É a mesma empresa que gerencia os dois. Ela começa a pesquisar. Nesse momento, ela pode achar o quê? Um conteúdo seu falando sobre isso. Esse conteúdo ele pode ser ou um vídeo no YouTube ou ele pode ser um artigo. E aí, gosto sempre de fazer as referências. Aprendi que a melhor forma de se publicar artigos, aprendi com o professor Sérgio Merola, que é professor nos cursos da SS, inclusive, tem aulas dele. A melhor forma de publicar artigo que dá menos trabalho e é mais fácil de ser encontrado pelo cliente é no Jus Brasil. Porque se você for fazer no seu próprio site, vai dar trabalho, você vai ter que contratar um web designer, um desenvolvedor de sites, vai ser difícil, vai custar caro e muitas vezes não vai dar o mesmo resultado. Então aí a pessoa pesquisa lá quais bens tem o direito no divórcio pelo regime, no casamento com regime de separação de comunhão parcial de bens. Ela acha um conteúdo seu. Ela lê um conteúdo seu, ela adquire conhecimento, eleva o nível de consciência dela, ela se torna mais consciente da demanda
e ela se torna o quê? Mais consciente da urgência e da necessidade de se contratar um advogado. Beleza. Aí essa pessoa continua pesquisando. A depender ali de como você está bem posicionado, nessa etapa a pessoa já entra em contato com você e começa a negociar. A gente fez um podcast na semana passada com a Bruna e bem no momento em que ela falou sobre isso, o podcast deu problema no áudio e a gente teve que cortar. Mas ela fala o seguinte: eu fechei um contrato uma vez com uma pessoa que assistiu uma aula de 2 horas que eu publiquei no YouTube. E era uma aula voltada para outros advogados. Ela fechou um contrato de confecção de redação de acordo de sócios. E era uma aula que ela deu para outros advogados. E ela falou que o cliente assistiu a aula inteira, entendeu quais são as cláusulas, qual que é a necessidade, para que serve um acordo de sócios, no que o acordo de sócios protege, no que ele não protege, e entrou em contato com ele, fechou o contrato. Assistiu 2 horas de aula. Essa pessoa chegou extremamente consciente. Então, você tem essa opção. Quando essa pessoa tem um problema, ela busca pela solução daquele problema e vai encontrar um artigo seu, um conteúdo seu, um vídeo no YouTube ali publicado, certo? A segunda opção, ainda falando de ferramenta de intenção, é o quê? A pessoa já busca direto pelo profissional. Beleza, tomei a decisão, vou me divorciar. Eu chego no Google e digito advogado de divórcio online, ou advogado de divórcio, ou como entrar com pedido de divórcio online. Ela vai e cai onde? No seu anúncio do Google Ads, na sua landing page, no seu WhatsApp. Então, a pessoa busca por 2 coisas, ou pelo profissional que resolve, ou pela solução em si do problema. Nas 2 formas, quando ela pesquisar, você precisa ser encontrado, você precisa estar lá. Seja com anúncio, seja com conteúdo feito de forma orgânica, e seja com o Google Meu Negócio também, a gente pode até falar. A ferramenta do Google Meu Negócio é onde basicamente as pessoas encontram negócios locais. Então você vai no Google e pesquisa lanchonete. Aí aparece ali todas as lanchonetes da sua região, as que estão mais perto de você, inclusive com a distância da sua localização atual. Escritório de advocacia também. Quando uma pessoa pesquisa por advogados, aparece ali uma série de escritórios de advocacia. Esses escritórios aparecem para essa pessoa de acordo com a qualidade das avaliações, de 1 a 5 estrelas, a quantidade e a distância que ela está. Então, se você souber explorar o Google Meu Negócio, você pode aparecer ali também para essas pessoas. Então, retomando, quando a gente fala de ferramentas de intenção, a gente tem 3 principais ferramentas: YouTube, artigos e Google Ads. Por outro lado, a gente tem o quê? As ferramentas de atenção. Quando eu falo de ferramentas de atenção, eu quero dizer o quê? Elas servem para... Lembra quando eu falei lá atrás de nível de consciência? Elas servem para clientes que estão inconscientes, que não têm noção da solução, não têm noção que existe a possibilidade de fazer determinada coisa. E aí você, por meio de um conteúdo que é hoje nas redes sociais, na maioria das vezes é em vídeo, é o que tem funcionado melhor, você desperta a atenção dessa pessoa. E aí a partir daquele conteúdo seu, ou ela entra em contato para tirar dúvidas, ou ela vai procurar mais sobre aquele assunto e pode te encontrar, ou ela entra na sua rede social. Eu vou dar exemplos aqui. Eu já falei lá atrás, né, da ação de alienação parental, certo? A alienação parental, costumeiramente, é uma ação que as pessoas não têm a consciência da existência, não sabem para que ela serve, não sabem o que ela pode resolver. É você o quê? É um advogado de família, e aí lá no seu Google Ads você está focado em divórcio. Mas aí você vai produzir conteúdo no seu Instagram sobre alienação parental. Você chama a atenção dessa pessoa de alguma forma, você prende a atenção dela e você vai o quê? Elevando o nível de consciência dessa pessoa até ela tomar a atitude de entrar em contato. Vamos para a área previdenciária. Às vezes a pessoa tem direito a determinado benefício que ela não sabe que tem. Então você o quê? Produz conteúdo. Cara, por exemplo, na área previdenciária, TikTok funciona muito bem também. Instagram funciona, TikTok também funciona. Você produz conteúdo sobre aquilo. Um exemplo, esse exemplo eu gosto de dar porque é um exemplo da minha família. Quando a minha mãe foi se aposentar, minha mãe entrou com pedido de aposentadoria rural, ela teve o pedido indeferido na via administrativa, entrou com recurso de próprio punho, na época quem fez para ela foi o próprio sindicato dos trabalhadores lá, e, cara, 2, 3 anos e não saía o resultado disso. Se, por exemplo, vamos supor, tivesse algum advogado conhecido da minha mãe, que minha mãe segue, ou alguém fazendo um anúncio de um conteúdo para ela no Instagram, ou no Facebook, a minha mãe costuma usar mais o Facebook ainda do que o Instagram,
Aí uma pessoa vai e fala assim, se você está com um processo parado no INSS há tanto tempo, existe tal solução, beleza, tal, o quê? Que essa pessoa no final vai fechar o quê? Um mandado de segurança. Para a pessoa que está anunciando é muito bom, porque nesses casos, geralmente, você tem um serviço que vai ter a cobrança de honorários de extra com base em todo o retroativo. E para a pessoa que contrata também é muito bom. Por quê? Porque ela está com o processo parado, é um dinheiro que às vezes ela já nem sabe quanto ela vai receber mais, ela já perdeu as esperanças, aí vem um advogado por meio de um conteúdo, um anúncio no Instagram, te fala que é possível entrar com mandado de segurança para dar uma acelerada aí nesse pedido administrativo que você fez no INSS, é deferido, a pessoa recebe o dinheiro dela, você recebe seus honorários e todo mundo fica feliz. Voltando, a gente está falando de ferramentas de atenção. É um conhecimento que a minha mãe, nesse exemplo, não tinha. Aí um advogado chama a atenção dela, prende a atenção dela, minha mãe entra em contato, conversam, tiram uma série de dúvidas, entra com o processo, fecha o contrato. Então, lá atrás, eu já pedi para vocês pensarem quais são os principais serviços que vocês têm hoje no escritório de vocês. Pedi para vocês classificarem, falarem assim, esse é bom, esse não é bom, esse eu vou preferir trabalhar no offline, esse eu vou trabalhar mais de forma online. Agora vocês vão adicionar um segundo nível. Falar, desses aqui que são os melhores, esse aqui, ao que me parece, eu vou preferir trabalhar via Instagram, esse aqui, ao que parece, é melhor trabalhar via Google Ads ou artigos, etc. Vou dar mais um exemplo no previdenciário. Fizeram uma pergunta outro dia sobre planejamento previdenciário. E a pessoa pergunta o quê? Planejamento previdenciário é bom para anunciar via Google Ads? E eu falei, não é bom. Não é bom por quê? Porque não é um assunto que geralmente as pessoas têm consciência e vão pesquisar e aí te encontram. Falei, cara, como é que você, na minha opinião, e aí assim, né, pegando meu conhecimento de empreendedorismo como empresário, como advogado e como vendedor, me considero também um excelente vendedor. Pegando com base nisso, como que eu trabalharia a venda ali, a negociação, o oferecimento de planejamento previdenciário? Eu pegaria todos os meus clientes que já fecharam comigo qualquer outra demanda previdenciária, faria conteúdos. Então, para público mais velho, eu preferiria, por exemplo, fazer vídeo no YouTube. Você faz um vídeo no YouTube de 5 a 7 minutos ali, 4 a 7 minutos, um conteúdo rápido. Você não vai precisar de câmera profissional, não vai precisar de nada. Você vai precisar de uma boa iluminação e um bom microfone. Só. Pega, grava um vídeo. Vamos supor lá que a cliente, nesse caso, é minha mãe. Aí, você pega e manda o conteúdo para minha mãe e fala assim, Dona Maria Imaculada, a senhora que se aposentou já, eu sei que não vai ser útil para você, mas se a gente tivesse feito um planejamento previdenciário no seu caso, você poderia ter se aposentado com tanto, você poderia ter ganhado mais. Então eu estou te mandando esse conteúdo aqui para você, eventualmente, se tiver alguém que você conhece, uma irmã mais jovem, uma prima, uma tia, qualquer coisa, seja lá o que for, uma amiga, você conhece alguém, manda para essa pessoa que pode ajudar essa pessoa. Aí beleza. Aí minha mãe vai, faz o que com aquele vídeo lá? Manda no grupo do WhatsApp da família. O meu advogado aqui que me aposentou mandou para mim, se alguém aqui quiser assistir. Beleza. Essa é uma excelente forma de se trabalhar. Um serviço como o planejamento previdenciário, que é um serviço que, se você for fazer isso de forma digital com ads ou nas redes sociais, é bem provável que você não feche, porque não é um negócio que as pessoas têm urgência e não é um negócio que as pessoas têm um alto nível de consciência sobre. Certo? A holding familiar, a gente trabalha nas duas formas. Às vezes a gente chega para o cliente empresário e fala assim, cara, você está cheio de bens aqui, a sua empresa está grande, você tem credores, seu mercado é instável, vamos tentar dar uma protegida aqui nesses bens pessoais que você tem, para a gente separar bem isso da empresa? Às vezes ele não tem noção. Só que tem gente que já ouve, às vezes um amigo fez e fala e começa a ver e falar, ouvir aqui, ouvir lá sobre holding familiar, ele vai pesquisar. Aí a negociação é totalmente diferente. Então, vocês precisam entender agora o seguinte, tudo que eu falar precisa virar para vocês um estilo de vida. O advogado, seja qual for o seu objetivo, não sei, se você quer construir seu próprio escritório e crescer seu escritório, se você quer ser aquela pessoa que atende mais de forma artesanal, trabalha sozinha, não tem nem secretário, não tem estagiário, não tem ninguém, se você só quer se destacar no mercado para ser contratado por um bom escritório e ter um salário fixo, se você quer, por exemplo, fazer o que eu fiz, que é aprender ali habilidades que costumeiramente o mercado não tem para entrar como sócio em outro escritório, que foi o que eu fiz. Por quê? Como é que eu consegui entrar como sócio de duas pessoas relevantíssimas aqui, Summer e André? Porque eu conseguia trazer para a sociedade
algo que os dois não conseguiriam. Que é o quê? Conhecimento sobre gestão e comercial, que é o que eu faço basicamente no escritório. Eu atendo alguns clientes empresários, mas minha principal função é fazer a parte comercial funcionar e fazer a parte de gestão funcionar. Então, estabelecer os processos, distribuir as tarefas, tudo isso. Eu trago isso para a sociedade, que é um conhecimento que eles não têm, ou às vezes têm o conhecimento, mas não têm o que é, a disponibilidade de tempo. Eu tenho os dois. Eu falo, eu vou entrar, vou trabalhar, vou fazer o negócio funcionar. Em contrapartida, eu ganho a oportunidade de me tornar sócio. Às vezes você só quer isso. Então você vai aprender sobre marketing, você vai aprender sobre vendas. Por quê? Porque você sabe que é um conhecimento que 90% ou mais do mercado de advocacia não vai ter, você vai aprender e isso vai te abrir oportunidades. E isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Se você é um tipo de advogado que consegue trazer para dentro de um escritório, eu vou dar um exemplo. E esse exemplo, eu já conversei com essa pessoa mais de uma vez. Professor Eric Navarro, respeitadíssimo, acho que tem 7 livros publicados, fez mestrado em Harvard, um cara inteligentíssimo. É casado com uma moça chamada Ana Carolina, que trabalha no escritório de advocacia. Várias vezes o Eric chegou para mim e falou assim, cara, o principal problema do escritório que a Ana trabalha hoje é gestão. E ela não encontra um lugar onde ela aprende sobre gestão do escritório de advocacia. E se tivesse alguém dentro do escritório dela hoje que entende sobre gestão, essa pessoa provavelmente conseguiria pular algumas etapas de crescimento dentro do escritório e ganharia a oportunidade, talvez, de até se tornar sócia muito mais rápido do que advogados técnicos que são muito bons nas áreas de atuação. Por quê? A pessoa adquiriu um conhecimento que as outras não têm. Conhecimento de fechamento de contrato, atração de clientes é a mesma coisa. Se você aprende, aquele conhecimento passa a ser seu pro resto da vida. Não importa se você vai usar no seu próprio escritório ou se você vai usar num outro escritório que você vai entrar como associado, como sócio, seja lá o que for. Você está agregando naquela sociedade um conhecimento que o resto do mercado não tem. Então vocês têm que ter isso em mente. A partir do momento que você aprende, você não perde esse conhecimento mais. Estava conversando com a Lisa hoje, que é a nossa aluna, e eu perguntei, eu falei, Lisa, você falou que aprendeu muita coisa, que foi bom na sua carreira, mas aí eu queria que você me contasse o que exatamente você aprendeu. Aí ela falou assim, entrei lá na mentoria, assisti a aula sobre precificação, passei a precificar errado menos vezes. Você tem 2 tipos de precificação errada, né? Ou você precifica para muito e perde o cliente, ou você precifica para baixo, o cliente fecha de cara, depois te dá um puta trabalho e você se arrepende do cliente ter fechado. Então você evita esses erros. Aprendi a atender. Minha taxa de fechamento de contratos ficou melhor. Aprendi a qualificar cliente, que é o quê? Separar joio do trigo. Vou ensinar isso na aula 3. Quando o cliente chega no seu WhatsApp, o que você faz para identificar se é uma pessoa que tem potencial de fechar ou se é só um curioso que vai te fazer perder tempo? Você vai separar joio do trigo. Cara, ela falou várias coisas que não tem relação com marketing digital, que não tem relação com o Google Ads, que não tem relação com nada dessas ferramentas que hoje estão muito comuns, mas que pode ser que daqui 10 anos não estejam. Tudo foi sobre base, pilar, fundamento. Tem coisas que você aprende hoje que funcionava há 30 anos e daqui 30 anos vai continuar funcionando. Então é nisso que eu gosto de focar. Ferramenta é apertar botão. A ferramenta amanhã pode mudar. Se você sabe o pilar, a base, se tem estrutura bem feita, não importa o que aconteça no mercado, esse conhecimento continua sendo útil. Então é isso que eu queria conversar com vocês aqui hoje.